Oi, tudo bem, pessoal? Vamos esperar um pouquinho. Daqui a pouco a Tereza já entra. Oi, Bia. Oi, Tânia. Marcinha. Huguinho. Oi, Pamela. Aí, chegou. Pera aí. Olha a Tereza, tá entrando. Oi, primo. Ê, só primo hoje. Cheguei! A gente se Tudo. bate, mas a gente consegue. Ai meu Deus, é o computador, é o celular, aonde a gente vai fazer? Mas tudo Boa bem. noite! Boa Boa noite a noite. todos! Vamos lá então, né? A gente tá rindo, porque na verdade a gente estava tentando fazer em dois canais, né? E não deu muito certo, mas a gente vai tentar outra vez, né? Vamos tentar sim. Cadê você? Onde é que você tá? Pelo amor de Deus! A Mas tecnologia. no mínimo a gente se diverte, né? Dá uma risadinha, né? É bom. Tudo Então vamos bem? lá. Boa noite para todo mundo aí que tá entrando, né? Boa Todo noite mundo para entrando. você, Carla. Boa noite também. Bom, gente, eu vou. Tá dando um pouquinho de interferência. Não sei se é aqui ou se é aí. Se vocês puderem me falar se tá ok o Aqui não. som. Não? Eu Aqui escutei tá assim. ótimo. Tá. Então, vamos lá. O pessoal daí vai falando, vão falando pra gente se tá tudo ok o som, tá? Aqui tá tudo ok. Legal. Obrigada, Tatá. Bom, gente, a live de hoje eu já vou até escrever aqui, daqui a pouquinho eu faço esse trabalho antes eu vou apresentar a Tereza, né? A live de hoje é sobre o poder transformador da prematuridade extrema, né? Bom, pessoal, eu estou muito feliz com essa convidada de hoje, a Tereza Ruas, uma super amiga que a gente se assustou hoje, né? O tempo que a gente se conhece. A gente se conhece desde 2014, quando a Tereza ainda morava no México. Isso. Quando falamos pela primeira vez, né? E eu não lembrava nem por que eu tinha ido atrás da Tereza para conversar com ela. E aí a gente foi relembrando, puxando as lembranças da caixinha. E aí foi justamente por conta de uma matéria ou algo que eu tinha lido sobre você, né, Tetê? Que me chamou muito a atenção naquele período. E era justamente um período que eu estava começando a Mundo Adaptado, ou pensando em começar ainda, que foi em 2014. E desde lá a gente vem, né, sempre se falando, volta e meia a gente conversa, a gente se tornou grandes amigas. Ela já veio aqui para Curitiba, já foi lá no nosso espaço de trabalho. Então, a Tereza vai contar um pouco da vida dela. Vocês se preparem, porque são grandes emoções. E eu vou falar um pouquinho agora sobre você e depois você me complementa. Então, a Tereza, ela é terapeuta ocupacional, né? É colunista da revista Crescer. Essa menina é super importante. Fundadora Ah, da Prematuros BR, que ela vai contar um pouquinho sobre isso também. Professora em cursos de pós-graduação na área de saúde
E ela também é mãe da Maitê, que nasceu de 23 semanas, e do Luca, que nasceu de 32 para... Não, de 31 para 32 semanas. Tereza, vamos lá. Conta pra gente quem é a Tereza Ruas e o que mudou para você como profissional da saúde depois que você teve a Maitê e o Luca. Pergunta importante essa, mas Já de cara. primeiro eu queria agradecer ao convite cheio de afeto e com muito carinho, né, que você me fez. Faz tempo que a gente está tentando uma oportunidade para que a gente pudesse conversar aqui. Hoje realmente nós nos assustamos, que faz bastante tempo em que temos essa relação de afeto, né, uma trocando com a outra. E a Carla é uma pessoa muito querida, muito, muito especial e que eu carrego aqui comigo no meu coração, né? E juntas estamos aí nos caminhos de transformações, né? Sobre várias questões e enfim. Mas quando a Carla me pergunta quem é a Tereza Ruas, né? Eu não consigo responder essa pergunta sem pensar no divisor de águas. Quem era a Tereza Ruas antes de ser mãe, antes de se tornar uma gestante de alto risco e quase ter perdido a vida, e depois 2 filhos prematuros com trajetórias diferentes. Dessa Tereza Ruas antes e depois de ser mãe mesmo. Porque eu acho que antes de ser mãe e antes de vivenciar tudo que eu vivenciei, eu estudei isso que eu vivenciei. Então, o que eu estudei, né? Eu fiz mestrado, doutorado, faculdade, escrevi artigo, atendia, né? O meu trabalho, ele sempre foi focado tanto nas gestantes de alto risco, como nas crianças de alto risco, nos bebês de alto risco. Então, o meu trabalho sempre foi esse. Antes de me tornar mãe, eu era uma cientista, digamos assim, que sempre estudou gestação de alto risco e sempre estudou a trajetória de desenvolvimento das crianças em situação de risco, especialmente os prematuros. E aí eu me tornei o que eu sempre estudei, né? Eu tornei na vida real o que eu lia, o que a gente escrevia, o que a gente acompanhava, né? E aí foi meu grande baque. Foi o meu primeiro grande baque, Carla. Porque assim, eu falava assim, gente do céu, meu Deus! Né? Como a gente foca no sintoma, foca no prognóstico, foca, obviamente, nas probabilidades da ciência, né? E a gente, como cientista, por mais que a gente saiba da importância, por exemplo, do afeto, da importância do contexto, da individualidade, por mais que a gente saiba disso, eu falo que não existe um profissional que trabalha com bebê, com família, né, que não tenha a afetividade como base propulsora da sua ação. Você precisa de uma afetividade para trabalhar com bebês, famílias, ainda mais em famílias de situação de vulnerabilidade social, como eu trabalhava. Eu sempre fui da saúde pública. Então, além de pegar a gestante de alto risco, bebê de alto risco, eu lidava com situações em que os pais não tinham o que comer, né? Então, se você não tiver afetividade como propulsora da sua ação, você não faz nada. Porém, nós cientistas, nós da área da saúde, nós somos sintomáticos. A gente foca no sinal, no sintoma, no prognóstico. E a gente, às vezes, acha que subjetividade ou afeto é menor, é menos importante, né? E eu lidei com essas questões quando eu estava lá internada, sem poder levantar, né? Sem poder ir ao banheiro, quando eu quase perdi a vida, quando eu vi a minha filha morrer várias vezes.
E aí aquela equipe de saúde do seu lado falando coisas na sua cabeça. Você fala assim, eu da área da saúde, tinha hora que eu falava assim, gente, eu não estou entendendo o que vocês estão falando. É tanta coisa que vocês falam, é a fono, é a físio, é a TO, é o médico, é o pediatra, é não sei quem. E você se perde naquilo e ninguém pergunta como você tá. Pô, você tá bem? Você dormiu? O que eu posso? Posso te dar um abraço? E aí eu comecei a perceber o quanto que nós somos, às vezes, né? Vou falar por mim, né? O quanto eu fui várias vezes baseada no sintoma mesmo, no sinal, no prognóstico, sabe? E eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, Carla, quando eu saí da UTI, já não tinha mais risco de vida, e fui ver a Maitê naquele quadro clínico gravíssimo, né? Peraí, deixa eu fazer uma pausa, deixa eu te cortar. Peraí. Tá. Antes de você falar da Maitê, conta pra Vou falar gente. da Maitê, não. Vou falar da Não, mas Maitê, não. conta só pra gente o que que aconteceu com você. Por que que você foi internada? Ah, tá, entendi. Tá. Eu fui internada porque eu peguei uma infecção bacteriana no útero, assintomática, então não aparecia nos meus exames, ou seja, não tinha alteração do PCR, né, que é um grande indicador de infecção. Então, meu PCR dava normal, mas eu tava com o útero em uma geleia, assim, né? O meu médico tava me preparando para me cerclar, porque eu entrei em trabalho de parto com 17 semanas, né? Então, a Maitê tava com 200 e pouquinhas gramas, ou seja, 17 semanas é um aborto, né? Se perdesse, seria aborto. E então toda a equipe preparou assim, vamos tentar cerclar, por mais que esteja além da 13ª semana, que é mais ou menos até onde eles cerclam, vamos tentar cerclar para segurar, né? Porque o colo abriu. Mas a hora que eles foram fazer, e eles já tinham o meu exame de sangue, né? Meu exame de sangue deu PCR, deu dito assim, normal, vai. E a hora que eles foram fazer o toque, eles viram que meu útero tava uma geleia. E eles entraram, obviamente, com uma medicação para exatamente tentar conter o máximo, conseguir segurar o máximo possível para não realizar, para não ser um aborto, né? Eles foram conseguindo, meu PCR normal ali, assintomática, e eu entrei numa sepse, né? Eu comecei a ter, mesmo com antibióticos, eu comecei a ter infecção em outros pontos, né? Então, obviamente que a Maitê tinha que nascer, né? E nascer para o bem dela e para a minha vida, né? Então, ela nasceu justamente com 23 semanas e um dia. Eu fiquei internada das 17 até esse momento, né, no hospital. Eu não podia nem virar de lado, porque meu colo estava inteiramente aberto. Você sabe disso, né, cara? Você passou por isso. Enfim, é aquela situação em que você não consegue fazer absolutamente nada, né? Ela nasceu por conta dessa situação, né? E deixa eu só linkar aquilo que eu estava falando, A porque pergunta. acho que é super importante que a primeira coisa que eu fiz quando eu vi toda aquela gravidade, né? Eu estava inserida num contexto em que eu trabalhava, mas não como profissional, e sim como mãe, né? Eu escrevi um texto pedindo desculpa para todos os pais, para todas as famílias e crianças que eu já tinha atendido na minha vida. Eu já tinha aí meus 12 anos de experiência, 12, 13 anos de experiência. Nossa. 13 anos de experiência eu já tinha, né? Antes de ser mãe de Maitê. E eu pedi desculpa porque muitas vezes, Carla, nós terapeutas, a gente faz uma lista de orientação para os pais, uma lista.
tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, lá, 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 lá. E você não sabe nem se o pai ou se aquela família tem a condição afetiva, condição social, uma condição até de compreensão daquilo tudo que você tem que fazer. Então eu pedi desculpa, porque eu queria uma equipe que antes de falar as orientações do que eu tinha que fazer com a Maitê, me perguntasse como eu tinha dormido, se eu estava bem, como é que eu estava, né? Desfocar só apenas no que era o sintoma, né? Que é isso que eles estão pontuando. Teoria é uma coisa e prática é outra completamente diferente. Às vezes a teoria se encaixa na prática e às vezes elas são muito distantes, né? Então, quem sou eu hoje, depois disso tudo? Eu sou uma profissional e uma mãe que realmente entendeu com mais significado o que significa afetividade, o que significa se colocar no lugar do outro, o que significa empatia e alguns outros contextos que a gente vai falar ao longo dessa live. E uma outra coisa que eu não posso deixar de falar é que eu perdi muito a minha condição, graças a Deus, de julgamento. Porque eu me lembro que quando a Maitê nasceu, eu não entendia por que aquelas mães estavam chorando se os filhos delas iam passar 10 dias na UTI, 15 dias na UTI, entende? E eu falava assim, mas gente, por que vocês estão chorando assim? Eu vou ficar aqui 6 meses, eu não sei lá quantos meses eu vou ficar, né? Eu não entendia e aquilo me ofendia, sabe? Entre aspas. E aí com o Luca, que ele nasceu com uma outra gravidade, completamente diferente da Maitê, eu brinco que ele nasceu de 10 meses, né? Um bebê formado, ele ficou 32 dias na UTI, mas eu falo que ele foi um bebê criado, né? E aí eu fui entender com o Luca, ele não teve uma gravidade clínica, mas ele teve uma gravidade... Eu vivenciei uma gravidade emocional com ele, porque eu tive depressão pós-parto. E aí eu brinco que eu até escrevi sobre isso, que eu não sei o que é pior, se é a distância física, separação física de uma incubadora, ou se é uma distância emocional com o seu filho, né? E aí com o Luca eu fui entender, e aí meu julgamento foi por terra, né? Que, olha, não existe dor maior. Eu não posso dizer que a sua dor é maior porque você está mais tempo no hospital ou porque seu filho tem uma gravidade maior que a minha ou menor. A gente não pode fazer esse tipo de julgamento. As dores são do indivíduo. A dor é singular. Então, eu preciso entender a dor de uma mãe que vai ficar 2 dias na UTI, como eu preciso entender a dor de uma mãe que vai ficar 1 ano na UTI, como eu preciso entender a dor de uma mãe que saiu com um bebê sem complicações clínicas, mas que tem traumas de algumas questões, algumas dores, e eu preciso entender a dor de uma mãe que vai sair com um bebê, com um filho que tem gravidade clínica. Então, não existe uma dor maior ou menor. A dor é do indivíduo, ela é singular. Isso foi um aprendizado extremamente importante. E que cada um reage de um jeito, exatamente, muito obrigada. Né? Cada um reage de um jeito. E não cabe julgamento para aquela mãe que chora horrores e para aquela mãe que não chora nada. Para aquela mãe que está desesperada, para aquele pai que está desesperado, aquele pai que parece que não aconteceu nada. Cada um reage de um jeito. E a gente precisa entender essa reação, contextualizar essa reação e não julgar ou
ficar num sintoma. Então se a mãe tá chorando muito, ela tá deprimida. Se o pai não tem reação nenhuma, é porque ele tá distante, não tá aceitando essa realidade. Sabe, a gente da área da saúde, a gente tem muito isso. E eu aprendi que não, gente, para! Primeiro vamos conhecer a história do sujeito, contextualizar sem julgamento, compreendendo. Eu acho que isso foi a mudança maior no meu ato como profissional e como ser humano, né? Com certeza. Inclusive, a Bia, ela fez uma pergunta aqui, que não sei se você quer responder agora ou nos próximos minutos, né? Ela pergunta aqui como as UTIs neonatais, né, poderiam melhorar esse acolhimento das famílias. A Carol também, ela fala que ela viveu isso, que ela também é terapeuta ocupacional, que a bebê dela nasceu de 26 semanas, e ela viu esse cenário que você está colocando, né? Então, não sei, eu queria te fazer uma pergunta, daí decida se você vai responder essa ou a da Bia, de repente, porque a gente quer falar sobre isso também, sabe? Acho que a gente pode falar dessa pergunta, porque é uma pergunta que você ia fazer, né? Sobre a humanização. Eu acho que cabe agora, porque o que você está falando é exatamente isso, é a humanização, né? Exatamente. Então, assim, qual que é a importância da humanização, né? Na sua visão, assim? Você já respondeu uma parte, né, contando a tua história, mas olhando mais profundamente, assim, qual que é a importância disso, né? O que tem que mudar no cenário das UTIs neonatais para que isso realmente ocorra de fato, né? Sim. Eu acho que quando a gente não passa por uma experiência tão significativa, e aí eu não estou falando que eu preciso ser mãe somente para passar por uma experiência significativa. Eu acho que o profissional de saúde que está acompanhando ali uma fronteira entre a vida e a morte, ele já passa todos os dias por essa experiência significativa, né, de transformação. Mas eu acho que quando a gente está iniciando uma carreira, ou quando a gente é muito focado nas probabilidades científicas, no que um artigo pontua, no que a teoria pontua, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender que a humanização é algo prático e objetivo também. Então a gente acha, muitas vezes, né, algumas equipes, alguns profissionais, eu me coloco nesse alguns profissionais antes de vivenciar tudo que eu vivenciei, que a gente ligava muito a humanização com questões muito subjetivas. E às vezes parecia que era distante a prática da humanização, né? E, na verdade, a humanização é uma prática extremamente objetiva, pontual e clara. Então, quando eu contextualizo, por exemplo, a história de uma família, a história de uma criança, eu já estou realizando a humanização. Então, quando eu ouço a mãe, o pai desse bebê, quando eu olho para essa mãe, quando eu olho para esse pai, e não somente para a gravidade clínica desse bebê, eu estou realizando a humanização. Quando eu explico para o pai e para a mãe como tocar nesse bebê, por que precisa tocar desse jeito, por que da importância do método canguru, por que da importância do afeto, por que da importância da voz da mãe, da voz do pai, por que da importância do cheiro da mãe, do cheiro do pai, eu estou realizando um procedimento embasado na humanização, porque eu estou realizando um procedimento com os cuidados centrados na família. Então, por exemplo, não existe bebê sem pai e sem mãe, assim, no sentido que está ali na UTI, lutando pela vida. Esse bebê, ele está intrínseco a um pai e uma mãe. E não existe uma mãe que acabou de ganhar um filho sem esse bebê que está lutando pela vida. Então, tem que estar junto. E quando a gente junta esses dois, quando a gente junta esse núcleo, mãe, pai, bebê, e a gente demonstra a importância do afeto, do toque, da voz, do aconchego, da presença dos pais na UTI,
nós já estamos fazendo um cuidado centrado na família. Vou dar um exemplo para mim que foi fantástico na minha vida pessoal, que para mim é total exemplo de humanização e cuidado centrado na minha condição. A Maitê tinha uma gravidade clínica muito grande. Então, a qualquer momento ela podia morrer, né? Durante 2 meses ela podia morrer em vários momentos, né? Teve várias paradas cardíacas, enfim. Era um bebê muito grave. E que como eu estudei sempre esse bebê, que é um órgão sensorial, que capta informação do mundo como, e precisa da relação, e precisa do entorno, eu ficava desesperada. Eu falava, gente, esse bebê, ele precisa do meu colo, ele precisa do banho de balde, ele precisa do entorno. Eu só pensava no cérebro, sabe? Eu preciso gerar proteção para esse cérebro, eu preciso demonstrar afeto, que eu tô aqui e que ela não tá sozinha. E aí, mesmo a Maitê tendo uma gravidade clínica, a equipe soube abrir os ouvidos, os olhos e o coração para a minha condição. Eu falo, gente, eu sou de UTI. Eu quero que minha filha faça banho de balde. Eu quero que minha filha faça canguru o máximo de tempo possível. E aí eles falavam assim, Tereza, mas calma, a gravidade clínica ainda não permite. Não, mas e se tiver um médico, e se tiver uma enfermeira, e se tiver uma físio, se tiver todo mundo aqui do meu lado, né? Se acontecer alguma coisa, a gente vai parar. Bem, essa equipe, obviamente, que ela observou toda a condição clínica da Maitê. Mas, se eles não tivessem ouvido o meu contexto, a minha necessidade e o meu desejo, a Maitê não teria tomado banho de balde com 2 meses de vida, entubada, instável clinicamente. Ela teria tomado banho de balde lá na frente. Entende? E aí, quando a Maitê entrou no balde, com o médico, enfermeiro, todo mundo, e os parâmetros fisiológicos dela melhoraram muito, a equipe falou assim, puxa vida, Tereza, você deixa a gente filmar isso? Porque a gente vai apresentar em congresso. Porque assim, ela tá super grave, era um procedimento que a gente, tudo bem, a gente tá aqui seguro, porque tá todo mundo aqui, mas se não fosse o seu desejo e a sua vivência, nós talvez não faríamos isso agora. E ela está se beneficiando muito. Então, assim, olha isso. Isso é um exemplo de humanização, onde a equipe abriu para o contexto daquela mãe, para o desejo daquela mãe, para o desejo daquela família, e tornou possível, clinicamente, a questão clínica se unir com o desejo e com a necessidade que eu apresentava naquele momento. Então, isso é humanização, é a gente individualizar a necessidade, o contexto, a característica das famílias e da criança e do bebê. Por mais que existam 3 bebês nascidos na mesma idade gestacional, eles não são iguais. Eles não são iguais. Por mais que a ciência pontue das probabilidades científicas, eles não são iguais. As trajetórias são diferentes. A forma como cada organismo vai lidar com todos os fatores externos é individual. Então, essa questão de acolher a família, ouvir a família e colocar em prática ações que são próprias de um bebê e de pais que acabaram de ganhar um bebê é totalmente viável. E a gente sabe dos ganhos que acontecem quando a gente viabiliza um cuidado centrado na família e na humanização. Isso é próprio Tereza. do bebê. É próprio do bebê. Não, você falando, passou tantas coisas na minha cabeça, principalmente assim, eu fiquei me colocando no seu lugar, né? Porque
você foi para UTI e eu fui para UTI. Eu nunca tive contato com a área da saúde, né? Porque eu sou administradora. E eu fico imaginando, eu pensava muito em mim, né? Como mãe, como tudo aquilo que estava acontecendo não poderia acontecer, porque eu não sonhei isso. Você não. Você estava ali preocupada que o teu filho, né? Tua filha não estava recebendo os cuidados que você achava que, ou não, talvez não estivesse, ou talvez estivesse recebendo os cuidados que você estudou, né? Ou então que você imaginava que fosse adequado para ela. E é interessante, assim, que sem querer, eu acho que isso vai muito do instinto também, materno e também paterno. Algumas coisas eu fiz e olhando agora para trás, eu nem sei porque eu fiz. Realmente, o indivíduo é único, cada ser humano tem a sua forma de lidar. Mas, assim, eu lembrei de uma coisa que eu estava na UTI, né, na primeira semana, então eu não consegui pegar o meu filho no colo, né, o Léo, no começo, nem no momento, né, eu fui pegar, assim, lá com 1 mês de vida e da mesma forma que você deu o banho de balde, foi o jeito que eu peguei o Léo no colo, mas com uma equipe gigante atrás. E a foto, para tirar aquela foto que eu inclusive posto de vez em quando ela... só aparece eu e o Léo, mas tinha um monte de gente atrás segurando, atrás não, na frente, né? Porque assim, todo mundo, né, em estado assim de alarme, se acontecesse alguma coisa, tinha que socorrer ali, porque estava entubado, uma série de coisas. E eu lembro que quando eu estava nesse período de UTI, eu estava na UTI adulto, né? E a minha irmã estava grávida, ela foi até São Paulo, né? Ela morava em Curitiba e a gente em São Paulo, e ela foi até lá. E muitas pessoas falam que a gente tem a voz parecida, o jeito parecido, né? E eu falava assim para ela, eu na UTI, eu falava assim, quase chorando para ela, eu falava, Ana, conversa com ele, a tua voz é parecida com a minha, fala com ele, deixa ele escutar a tua voz, faça de conta que sou eu. Sabe, eu fiz isso, eu lembro que ela ficou um pouco assim, não entendia o que eu estava falando, ela ainda estava grávida, né? Ela não entendia, mas eu falei, né? Ele precisa saber que eu tô aqui. Então, faça isso por mim, né? Chegue até ele, me leve até ele pela tua voz. E outras coisas, assim, sabe? Como, enfim, isso que eu comentei, o primeiro banho foi assim. E a primeira mamada. O Léo, ele saiu do hospital com gastrostomia. Então, ele nunca tinha sentido, depois de 5 meses a gente foi para casa, ele nunca tinha sentido o que era realmente mamar, né, no seio da mãe. E eu tinha aquela angústia, né, aquela dor de não ter conseguido fazer isso e proporcionar isso a ele. E eu conheci uma fono, né, a fono da Home Care, que atendia a gente. Então, assim, a gente foi para casa, tinha cilindro de oxigênio na casa inteira. E um dia, eu quase chorando, eu falei para ela, meu filho não vai conseguir mamar, né, isso dói. Você gostaria você gostaria de amamentar o Léo? Eu falei, como não? É lógico, né, eu e ele, é uma coisa natural da vida isso, né? E ela falou, vamos tentar. E ela era uma pessoa de UTI, que trabalhou muitos anos, enfim, já muito idônea, então a gente percebia que ela fazia tudo aquilo por amor. E eu falei, mas como eu vou tentar? Até hoje ninguém fez isso por receio que ele pudesse, né, se engasgar, ele tem disfagia, ele já tem até a gastrostomia para se alimentar por ali, né? E ela falou, eu assumo o risco. Eu falei, mas eu tô em casa, e se acontecer alguma coisa? Ela falou, eu assumo o risco. E ela colocou ele no meu peito e ele começou a mamar. E ele tinha oxigênio, assim, por tudo. Então, assim, eu não sei nem explicar como aquilo aconteceu, mas ele começou a sugar. Ou seja, realmente isso que você está trazendo é algo muito relacionado à humanização mesmo. Tem coisas que não dá para explicar o porquê. Não. Né? Ele poderia até hoje ele se alimenta normalmente, lógico, a comida toda pastosa, mas por conta desta fono, a gente conseguiu fazer o processo todinho de alimentação dele. Então,
tudo pastoso, mas ele consegue sentir o sabor do alimento por conta disso. Tá vendo? Então, que importante, isso não tem né? preço. Isso não tem Não preço. Não tem. E muitas vezes, né, a quebra de protocolos, como ela quebrou um protocolo que a ciência diz, olha, não, vamos continuar com a gastro. Ela falou, não, ela com certeza ela viu possibilidades, entende? Uhum. E ela comprou essa possibilidade. E aí, o que eu faço muito hoje na conscientização das equipes é a necessidade de quebra de protocolos. Porque a gente precisa individualizar cada sujeito. Se a gente percebe que aquele bebê, que aquela criança tem essa possibilidade, por mais que a ciência fale, olha, 99,9% dos casos é assim, 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 e você está ali olhando que aquela criança, aquele bebê tem alguma possibilidade, você tem o dever de realizar. A questão, por que a gente fala de quebra de protocolo? Porque dá muito mais trabalho. Entende? Eu preciso de uma equipe que assuma os riscos, eu preciso de uma equipe super interrelacionada, eu preciso, na hora de colocar um bebê grave no colo ou no banho de balde, eu preciso de um médico, eu preciso de um enfermeiro, eu preciso de uma fisioterapeuta, ou seja, eu preciso de uma prontidão técnica e clínica muito maior.